Nome completo: Margarida Maria Corme Fonte. É uma brasileira com sangue alemão, não preciso nem comentar. E, para mim, como ex-aluna e também admiradora da sua história de vida e da sua coerência e da forma como ela sempre se posicionou de forma ética, afetiva, para com todos aqueles que circundam seu ambiente, e pela sua história de criação, de colaboração, de esforço pessoal no desenvolvimento da pesquisa aplicada na área das comunicações no Brasil e na América Latina. Margarida Conte é professora titular e pesquisadora da ECA, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde foi diretora desta escola de 2013 a 2017, é doutora em Ciências da Comunicação, livre docente em Teoria da Comunicação Institucional, Políticas e Processos, também pela ECA USP. Atualmente, a Margarida é pró-reitora adjunta de Cultura e Extensão da mesma universidade. É autora de uma vasta lista de publicações, não apenas no Brasil, como no mundo e na América Latina. É uma agente ativa de ajuda, de ampliação das teorias desenvolvidas no nosso país. Ela já formou mais de 23 mestres e 33 doutores pelo programa de pós-graduação da ECA USP. É criadora e coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu, também em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional, também na ECA USP. Foi fundadora da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Comunicação Organizacional e Relações Públicas, que é uma entidade de referência no mundo quando se fala em pesquisa e ciência aplicada no campo no Brasil. Sua trajetória acadêmica e profissional foi e é marcada por uma efetiva participação em variadas entidades do setor, tanto científicas quanto profissionais. É criadora, diretora responsável e editora de duas grandes revistas quando se fala em pesquisa e ciência aplicada nesse campo, que é a Organicom, da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Comunicação Organizacional, e também é editora da Revista Latino-Americana de Ciências de la Comunicação, da ALAI, Associação Latino-Americana dos Investigadores de la Comunicação. Mais uma vez, Margarida, me sinto honrada como sua ex-aluna e também admiradora, em tê-la aqui comigo nesse quadro Virtuosidades do Nomo Filósofo. Seja bem-vinda. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou começar perguntando para você, qual foi o seu maior desafio nessa trajetória, né? Desde o início, quando uma jovem, você optou pela carreira de Relações Públicas, na atuação nesse campo, pela sua opção no desenvolvimento acadêmico, na pesquisa, quais foram os maiores desafios e, na sua visão, quais foram as principais competências que a fizeram superar esses desafios, principalmente quando se fala numa realidade brasileira da pesquisa e da ciência? Eu vejo como principal desafio ao longo, tanto da minha carreira profissional como da carreira acadêmica, eu vim para São Paulo em 1970 e tive que enfrentar mesmo, o mercado, e comecei a trabalhar como auxiliar de relações públicas. Depois eu trabalhei também como contato de publicidade. Foi uma oportunidade, foi um grande desafio, conhecer a cidade de São Paulo, porque eu vim do Espírito Santo, era uma outra realidade, e sempre tive que
ter assim, uma persistência muito grande e muito ideal, né, para colocar, me adaptar e, ao mesmo tempo, vencer os desafios que eu tinha que enfrentar no dia a dia. E na vida acadêmica, né, ao ingressar na faculdade, eu iniciei, né, na vida acadêmica assim que eu me formei, dando aulas em faculdades privadas, como a Faculdade de Comunicação. Comecei em Mogi das Cruzes, depois na Universidade, que hoje é Unisa, né, em Santo Amaro, e na Metodista, na Faculdade de Comunicação da Metodista em São Bernardo. Depois eu entrei na USP, onde eu me dediquei até hoje, continuo vinculada, né, integralmente. E particularmente na universidade, uma das questões que eu sempre considerei é ter paciência, né, tolerância. Então, para mim foi um grande desafio, apesar de que eu já tinha uma produção, eu soube esperar o momento, por exemplo, para atingir novos títulos, novos cargos, porque eu nunca fiz aquela questão de ambição, eu já quero participar de todos os órgãos, né, das comissões. Eu sempre fiquei muito mais preocupada em ser uma professora dedicada, uma professora competente, né, com meus alunos, e não fiquei tão preocupada com essa questão que muitas vezes a gente vê muito, sobretudo hoje, dos nossos colegas quererem logo, né, atingir o topo da carreira de forma muito, muito apressada. Então, eu lembro que quando eu defendi meu último concurso de professora titular, que foi em 2005, eu recebi de colegas elogios, né, assim, pelo tempo que você esperou, né, para poder, deixando outras pessoas participarem do concurso no departamento e deixando. Então, isso para mim, eu considero que foi um desafio, né? E aliado a isso, eu acho que manter a perseverança, acreditar naquilo que você faz, e se dedicar de forma absoluta à causa, né? No caso, que a minha opção foi estar sempre muito dedicada aos estudos, a melhorar cada dia a minha forma, né, de dar uma nova dinâmica para as aulas e, ao mesmo tempo, possibilitar o melhor atendimento, né, de orientação, de convivência com os alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, isso, para mim, sempre foi feito com muito, muito prazer, com muito gosto, uma coisa quase que natural. Você falou de algo, Margarida, eu vou até ir além da nossa pauta, que é a questão do tempo, né? Da maturação, porque realmente, principalmente quando você lida com pessoas que estão sendo formadas para o futuro e também no campo da pesquisa, eu percebo que hoje, principalmente o jovem, a nova geração dos anos 90, 2000 para cá, eles querem a coisa muito pronta, né? Então, esse processo de maturação é um processo e o tempo que isso exige, ele precisa estar presente. Qual seria um conselho que você daria para esse jovem em relação a essa paciência de ter o seu tempo e de esperar mesmo? Porque o conhecimento, ele exige tempo, ele exige amadurecimento. Qual seria, se você puder deixar aqui a sua palavra, seria muito importante para eles, principalmente. Então, como você bem colocou, né, o conhecimento exige uma maturação. Então, essa pressa, né, hoje, por exemplo, na área acadêmica, há uma preocupação quase que
exagerada, né, em produzir muitos artigos, publicações, e nós pesquisadores sêniores, olhamos isso e ficamos um tanto preocupados. Por quê? Porque será que a pessoa consegue fazer uma pesquisa em tão pouco tempo, em produzir tantos papers, tantos textos? Então, eu acho que a gente precisa ter mais calma. E por que isso? Porque um trabalho, ele tem que ter uma consistência. E você não faz uma pesquisa para produzir um livro, para produzir um artigo acadêmico, científico, rigoroso, de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que nós temos que alimentar um pouco, controlar um pouco essa ansiedade, né? Sobretudo de querer já alcançar todo um patamar que tem que ser construído de forma mais sólida. Por quê? Tanto do ponto de vista de acúmulo, né, de experiência que você vai vivenciando, quanto de conhecimento que você vai adquirindo, isso vai trazendo mais solidez, mais maturidade. Então, isso, eu acho que o jovem, sobretudo, né, quem está em universidades, onde há uma carreira acadêmica, mesmo no mercado, às vezes um trainee, né, já quer ser o gerente. Então, eu sugiro que tenham calma, mais paciência nesse sentido. Agora vamos para o universo das organizações. O ambiente, na sua experiência como cientista, quando se fala em comunicação nas organizações, a comunicação ela se transformou. Eu vejo, eu pessoalmente, né, a minha história de vida, que comecei nos anos 80, em 81, e passei por toda essa mudança das tecnologias. A comunicação ela deixou de ser simplesmente um instrumento de gestão de um objeto específico, mas ela passou a ser um processo que está presente dentro de o cotidiano da vida, e a tecnologia ela se transformou em um principal, ela quase que é a própria comunicação. Primeiro, eu gostaria que você expusesse para a gente como a sua visão em relação a esse uso desenfreado e a presença da tecnologia nesse universo de redes sociais, de diversas possibilidades, que, de um lado, ele veio a agregar muito como ferramenta, produtividade, mas, por outro lado, ela gera um conflito imenso, né? Porque você tem variados agentes falando ao mesmo tempo, e essa comunicação, esse falar ao mesmo tempo, gera uma possibilidade de conflito imenso. E eu gostaria que você expusesse sua visão em relação à comunicação anterior e a essa comunicação que está muito presente hoje, está interferindo na gestão do processo comunicacional dentro das organizações. Então, eu acho que a sua reflexão ela é muito oportuna, porque realmente nós convivemos hoje, né, numa convergência midiática, né, com uma avalanche de informações, que eu gosto sempre de referir que a comunicação que acontece nas organizações, de certa maneira e de forma, né, diferente, mas ela reproduz muito a comunicação e as tendências das tecnologias, logicamente, que acontecem na sociedade. Então, o que acontece? Você vai encontrar, muitas vezes, o uso excessivo, né, de utilização de meios, né, meios
digitais, e esquecendo aquela questão da comunicação mais humana, aquela comunicação que a gente defende, né, que possa contribuir para as pessoas terem uma oportunidade de se encontrarem, de se manifestarem, você abrir canais de comunicação de forma mais aberta, e não sufocarem, né, as pessoas com excesso de comunicação, porque esse é um grande desafio que nós estamos vivenciando na atualidade. Se a gente analisar, primeiro, quando, né, já havia toda uma consolidação do trabalho presencial, o colega do lado, ao invés de conversar com o colega, está falando via internet, via outras formas, né, via redes sociais, etc. Agora, com a pandemia, todo mundo, né, todo mundo descobriu aí, né, a facilidade que se tem de fazer as reuniões virtuais, os encontros, usando diferentes plataformas, etc, etc. Mas o que está havendo também, quer dizer, é um excesso, né, de lives, um excesso que também acaba cansando, né? E o ser humano tem um limite. Então, o que eu acho que precisa ter é um equilíbrio, porque as mídias alternativas, as mídias, as redes sociais, todo o uso de tecnologia tem que buscar um equilíbrio com a comunicação face a face nas organizações, com os meios também, mas porque nós não podemos também desprezar as formas, como também acontece na sociedade. A televisão continua existindo, o jornal impresso, a revista. Quer dizer, nós temos que conviver com as diferentes formas e meios de comunicação. E aí, Margarida, dentro dessa sua fala, me vem à cabeça que a tecnologia, ela veio agregar, sim, mas a gente não pode esquecer que cada ser humano, ele é único, né? Exatamente. Isso. Então, de repente, um ser humano que tem essa facilidade, que é esse novo humano que a gente fala, mas a gente precisa considerar que o ser humano é um ser relacional. Ele precisa da presença humana e trabalhar essas diversas plataformas e considerando esse ser humano é imprescindível, né? Eu tenho visto que, muito embora eu use esse recurso, mas eu acho que precisa ter em voga que há necessidade de um equilíbrio, né? Isso é muito importante. Agora, professora, eu gostaria que a senhora me falasse, dentro dessa perspectiva aí que a gente está comentando da humanidade, se essa pandemia, a senhora acredita que ela vai agregar essa visão, essa preocupação do que eu sempre tenho insistido desde a minha tese, que a senhora esteve presente também, com relação a essas virtudes. Eu tenho preconizado que aquela perspectiva de uma gestão da reputação sustentada apenas em indicadores de mensuração de indicadores matemáticos, eles são importantes, mas eu tenho percebido que nessa pandemia isso vem em evidência, que tem havido ações das organizações principalmente de transformar esse universo complexo do mundo, mas com ações mais virtuosas. Eu tenho percebido nos discursos, em algumas práticas, inclusive, de ações efetivas, mais fraternas, mais solidárias, né? E preocupadas efetivamente em mudar a realidade do ambiente, da sociedade. A senhora acredita que isso pode se institucionalizar? Há um movimento de maior conscientização, talvez, em função dessa nova realidade? E, segundo, a senhora acredita que essa nova geração traz uma nova perspectiva nesse sentido, em relação às novas lideranças? Olha, eu acho que essa pandemia, ela trouxe, né, ela foi
todo mundo, né? É um grande choque, né? É um choque que mostrou grande desigualdade social, né? Mostrou e vai deixar muitos sinais e muitas lições, né? E uma dessas lições é a questão que eu acho da necessidade da sociedade mudar seus valores, né? E como a gente sempre defende, as organizações são micro-sociedades. Elas fazem parte, elas são partes integrantes dessa sociedade e elas têm um papel fundamental, porque elas, dentro do contexto, né, socioeconômico, elas podem tanto contribuir, como elas podem também, como a gente sabe, desempenhar um papel destruidor em relação ao ambiente, destruidor em termos de não oferecer aos trabalhadores um ambiente construtivo, mas sim um ambiente de terror, onde as pessoas sofrem, passam a ter, né, doenças mentais, estresse de trabalho e assim por diante. Então, eu acho que essa pandemia, ela primeiro, nos ensina que nós temos que ter solidariedade e responsabilidade. E mesmo que nós vivemos num sistema capitalista, mesmo que as organizações, lógico, elas têm que ter resultados, têm que ter lucros até para poder manter seus empregos, pagar os impostos, elas não, isso aí é normal, é uma obrigação. Elas agora não podem mais ficarem alheias aos problemas graves sociais. Elas têm que juntar esforços e, junto com a sociedade civil, junto com a sociedade organizada, junto com o poder público, com o terceiro setor, fazer também a sua parte além disso. Quer dizer, quando a gente percebe o montante de recursos, de investimentos financeiros, de doações, no sentido para minimizar um pouco o sofrimento, as carências das populações menos favorecidas, isso a gente percebe que é um bom exemplo. E as empresas modernas, as empresas que têm abertura, estão percebendo que a questão humana, a questão humanista, é uma questão chave, né? Que as pessoas que se sentem bem, que trabalham bem, as pessoas que são bem tratadas, consequentemente, são pessoas que vão se sentir mais valorizadas, né? Então, eu acredito muito que a gente não tem a certeza, mas eu acho que para muitas organizações nós vamos ter, sim, mudanças, né? Que não é possível que não haja uma sacudida, vamos dizer assim, a partir de tudo que nós estamos vivenciando, né? A partir, ficou muito evidente, por exemplo, as dificuldades, né? Por exemplo, a questão da inclusão digital. No começo, tantas faculdades públicas, privadas, as escolas privadas, as escolas públicas, né, achavam que era uma coisa normal, vamos passar a dar o ensino remoto, virtual, interativo, como se todo mundo tivesse a facilidade de ter acesso à internet, de ter mais computadores em casa. Então, nós estamos acompanhando os grandes impasses que aconteceram, principalmente nas regiões mais pobres, nas periferias, as dificuldades que os pais, as crianças tiveram para ter acesso ao ensino virtual, né, o ensino online. E quanto que o poder público demorou para resolver, para atender essas demandas. Então, isso eu acho que mostra a necessidade de uma nova consciência social, a necessidade de maior investimento público e privado para melhoria, né, das condições socioeconômicas da população em geral. Eu tenho mais duas questões simples. A primeira,
eu gostaria que você expusesse, na sua opinião, quais são os principais desafios e principais tendências da aplicação da comunicação nas organizações, que é o seu campo de estudo. E segundo, eu gostaria que você citasse 3 grandes competências virtuosas, tanto para organizações e para os novos líderes que vão liderar a gestão das comunicações organizacionais. Então, olha, as tendências que nós percebemos, tanto para a área acadêmica como para a área do mercado, cada vez mais eu vejo assim, como que a questão digital, né, como que isso provocou e continua provocando grandes transformações na forma, né, de produzir, de pesquisar e de fazer comunicação. Porque nós nos deparamos com novas formas de sociabilidade. A outra questão, quer dizer, a comunicação nas organizações, ela precisa ser pensada, ser cuidadosa, pensada e planejada estrategicamente. Por quê? As mudanças são tão repentinas, são tão constantes, que você não pode mais improvisar a comunicação. E as organizações precisam contar com profissionais competentes, com profissionais formados em comunicação, preparados, com especialistas. Porque o que a gente percebe no mercado é que há muita improvisação ainda, que falta uma visão mais estratégica. Então, a tendência que eu defendo e que eu enxergo é tratar a comunicação apenas do ponto de vista técnico, tático, não dará conta. Quer dizer, você tem que analisar cenários, você tem que avaliar, fazer várias leituras do contexto para poder pensar e tomar decisões, embora nunca pensando em certezas, mas sim em incertezas, para poder pensar na melhor forma de atender, né, essas novas demandas, essas novas necessidades. Indo para as competências, a primeira competência que eu vejo é que o profissional tenha uma boa formação. Não só uma formação específica na área, por exemplo, de comunicação, em relações públicas, em jornalismo, ou em publicidade, ou em multimídia, né, ou no audiovisual, ou na produção editorial, que são as nossas áreas mais sedimentadas no país, mas que ele também tem uma formação geral, humanística, cultural, abrangente. Quer dizer, ele tem que ter uma formação, uma competência que ele capaz de ele ter uma visão de mundo, capaz de ele ler cenários, capaz de ele fazer um trabalho, uma reflexão, né? Ele não pode mais ter uma visão puramente técnica, pontual, para analisar, por exemplo, uma demanda ou um problema. Outra competência muito importante que eu vejo é saber escutar. Quer dizer, a natureza, né, foi muito sábia. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, ouvir os públicos, escutar, criar canais de escuta para você realmente saber o que você vai fazer com a comunicação. E outra competência para as lideranças também, que eu acho que é fundamental, é você saber também pensar em se habilitar em como comunicar. Quer dizer, nem todo gerente, nem toda liderança possui essa capacidade de saber se relacionar. A questão
da afetividade, a questão emocional, porque cada um de nós tem um universo cognitivo que vai receber essa informação, essa comunicação de um jeito. Então, é um grande desafio para o líder é saber conhecer as pessoas com as quais ele vai trabalhar e, sobretudo, ser capaz muito mais de ouvir do que só falar. Margarida, como eu falei no início, eu me sinto muito honrada por ter aceito o meu convite e lhe agradeço muito. Eu acho que você agregou muito nesse ambiente da comunicação, nesse universo do mundo, que a comunicação é imprescindível, mas que ela transforma, ela pode também ser usada de forma maléfica e destruir. Eu acho que cada vez mais, se nós tivermos essa consciência como aqueles que atuam nesse universo, eles precisam ter essa consciência de que tudo que eles fazem, desenvolvem, falam e agem, eles transformam o ambiente. E essa consciência é imprescindível, né? E você é um exemplo do que pode se fazer para transformar e propiciar a evolução do ambiente, seja em que universo essa comunicação se manifeste. Mais uma vez, eu lhe agradeço pela disponibilidade. Eu sei que seu tempo é exíguo, mas eu fico muito honrada com o seu aceito. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Lúcia, tenho muita admiração por você, pela sua atividade, né? Eu acho que a sua tese de doutorado, que focou bem a reputação, já foi um estudo bem avançado, né, que mostra exatamente outros valores, né, além das métricas, né, e puramente comerciais, vamos dizer assim, econômicas, e tudo, né, e agora com esse seu trabalho, acho que a gente tenta ajudar no sentido de formar uma corrente para que as pessoas, né, as organizações, tenham maior consciência, porque cada um de nós temos responsabilidade, temos que ter, ainda mais agora, né, com essa pandemia, nós temos que ter responsabilidade conosco mesmo e com os outros, e muita solidariedade. Muito obrigada e tudo de bom. Muito obrigada, Margarida. Tchau. Deixa eu...